Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Orar para que o Senhor abençoe esse tempo de exposição da palavra, que o Senhor abençoe nossas crianças na atividade específica delas e que em tudo o nosso Senhor seja glorificado. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, queremos pedir que o Senhor venha de maneira especial, mais uma vez, falar ao teu povo, Senhor. Esse é um momento especial que nos reunimos como igreja, como povo da aliança, para cultuarmos e bendizermos o Senhor, para fazermos aquilo para o qual fomos chamados, para o louvor da sua glória, para manifestarmos na realidade do aqui e agora lampejos da eternidade, quando o teu povo estará eternamente na glória, glorificando o seu nome. E o culto reflete marcas da eternidade no nosso aqui e agora. Por isso, fala, Senhor, aos nossos corações, mediante a exposição da tua palavra. As nossas crianças, Senhor, que o Senhor as ensine, que o Senhor as fortaleça, que o Senhor as guarde, para que elas cresçam na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que o Senhor as proteja, ó Deus, para que elas possam ser achadas no seu desenvolvimento, fiéis ao Senhor. Que tornem-se homens e mulheres que carregam consigo o evangelho do Senhor Jesus em suas vidas. Eu oro para que elas sejam bênção às nações, para que elas possam, Senhor, em nome de Jesus, serem usadas por Ti. Esse é o nosso desejo e nos use para sermos bons exemplos para elas. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, temos enfrentado domingo após domingo a exposição sistemática do Salmo 119, uma jornada no coração de Deus, na palavra de Deus, no Senhor, compreendendo as implicações profundas disso em nossas vidas. Nesta manhã, eu quero ler e expor o Salmo 119, os versículos 129 a 136. Salmo 119, versículos 129 a 136. Assim nos diz o texto sagrado. Prestemos bastante atenção no texto. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento a quem? Aos inexperientes. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome. Como sempre fazes a quem? Aos que amam o teu nome. E o versículo 133, central para compreendermos esta passagem que estamos lendo. É uma oração, clamor do salmista. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não segundo as minhas competências, não segundo as minhas vontades, não segundo os meus projetos pessoais, não segundo o curso da cultura dos nossos dias, não segundo agrado o meu coração, não segundo aquilo que pode me fazer próspero, não segundo aquilo que pode me fazer feliz, não, mas segundo a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Não permitas que nenhum pecado me domine. Resgata-me da opressão dos homens, para que eu obedeça aos teus preceitos.
Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Ensina-me os teus decretos. Rios de lágrimas correm dos meus olhos. Rios de lágrimas correm dos meus olhos. E o que faz o salmista chorar e prantear de maneira tão intensa? Porque a tua lei não é obedecida. Quem são os responsáveis por obedecer à lei do Senhor? Quem são os responsáveis? No contexto do salmista, o povo da aliança. Em nosso contexto, quem são os responsáveis? Nós. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Quero falar nesta manhã, de maneira bem prática, sobre essa oração do salmista e sobre algumas marcas que devem acompanhar a vida cristã. Uma vida genuinamente guiada e orientada pela palavra de Deus. Começo a minha fala citando o pastor norte-americano Eugene Peterson, considerado por muitos um dos maiores teólogos pastorais de sua geração. Já está com o nosso Senhor, vivendo a plenitude da glória, o reverendo Eugene Peterson, um sábio. Com sua sensibilidade e profundidade, ele definiu a espiritualidade cristã dessa maneira. Espiritualidade, meus irmãos, é a atenção que dispensamos à nossa alma. É isso que temos aprendido com o Salmo 119, domingo após domingo, a cuidarmos do nosso coração, a cuidarmos da nossa alma, a termos um entendimento correto da palavra de Deus e das implicações disso para a nossa vida. Ao interior invisível de nosso viver, que constitui o cerne da nossa identidade. É aquilo que as pessoas não veem, é que define o cerne da nossa identidade. Peterson continua nos ensinando que essa alma, feita à imagem de Deus, que compreende nossa singularidade, criados à imagem e semelhança de Deus, e a glória da criação de Deus. Portanto, a espiritualidade é a preocupação que temos pela invisibilidade inerente a cada visibilidade. Aquilo que cremos, aquilo que guia o nosso coração, afetando de maneira determinante as nossas ações. Pelo interior, que fornece o conteúdo para cada exterior. Nosso coração, transformado pela ação bendita do Espírito Santo, guiado pela palavra de Deus, vai conduzindo cada conteúdo do nosso exterior. Se as nossas ações não estão caminhando na direção da fidelidade da palavra de Deus, se as nossas ações não estão caminhando para glorificar ao Senhor em tudo que nós fazemos, elas estão refletindo aquilo que está no nosso interior. Necessariamente, portanto, a espiritualidade lida muito com o quê? Com a nossa interioridade. É isto que o salmista faz quando ele clama ao Senhor no secreto, com silêncio, com solitude, com um tempo na presença de Deus. A passagem que lemos, meus irmãos, expressa a forma como o salmista compreende a importância de uma vida orientada pela palavra de Deus. Presbítero, em quais áreas da vida a palavra orienta os discípulos de Jesus? Na totalidade da nossa vida. Na forma como nos relacionamos em família,
na forma como nos relacionamos em sociedade, na forma como desenvolvemos os nossos trabalhos, na forma como entendemos as nossas responsabilidades como cidadãos. Uma vida centrada e orientada pela palavra de Deus. O salmista, portanto, de maneira sensível, diante de Deus. Coram Deo é a expressão latina para isso. Gravem isso. Coram Deo, diante de Deus. É diante de Deus que ele clama pelo Senhor no tempo da adversidade. É diante de Deus. E o versículo 133, como eu já disse, é central para nós compreendermos isso. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Essa petição do salmista é central para desenvolvermos uma espiritualidade genuína em nossas vidas. Central. E desfrutarmos de uma vida cristã que em tudo glorifica a Deus, em tudo, mesmo em tempos difíceis. Temos aprendido, meus irmãos, domingo após domingo, a importância dos salmos na vida dos discípulos de Jesus Cristo. A importância de sermos orientados pela sabedoria bíblica que o Espírito Santo nos deu através dos salmos. O pastor nos lembrou da importância de orarmos os salmos, ele ser o nosso guia devocional em todos os momentos da nossa vida. Foram os salmos, meus irmãos, que o nosso bendito Redentor, o Senhor Jesus, se valeu em diversas situações. O Senhor Jesus orou os salmos. E nós sabemos muito bem que no momento mais agudo da sua vida, ele ora o Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Assim como o Senhor Jesus orou os salmos, ele nos convida também a nós, como povo da aliança, a orarmos os salmos. É o Senhor que nos conduz na direção destas orações. Ele está conosco nestas súplicas. Dietrich Bonhoeffer, expondo os salmos, ele afirma que o próprio Senhor Jesus ora conosco os salmos. Dois princípios fundamentam a primeira parte da oração do salmista. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Dois princípios. É o que temos falado aqui domingo após domingo. É o desafio nosso não ser repetitivos. E o primeiro princípio é uma vida orientada pelo ensino da palavra de Deus. Este é o pressuposto básico, meus irmãos, de todo o Salmo 19. Esse é o pressuposto que o Salmo 119 nos ensina. O imperativo de ter uma vida orientada pelas doutrinas bíblicas. Uma vida orientada pelo ensino da palavra de Deus. Vejamos os versículos 129 a 131 que lemos. Os teus testemunhos são maravilhosos. Por isso, a minha resposta a eles qual é? Por isso lhes obedeço. Por isso eu lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos experientes. Não há desculpas, meus irmãos, para aqueles que são do Senhor não terem uma vida orientada pela palavra de Deus. Por quê? A promessa aqui do Salmo 119 é: o Senhor dá discernimento a quem? Aos inexperientes. O Espírito Santo guia a palavra no coração daqueles que são dele. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Abro a boca em oração, clamor, adoração e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Somos uma geração, meus irmãos queridos, que temos acesso a muita informação. Há muita informação. Às vezes eu fico até envergonhado quando eu abro o meu tablet
e tenho acesso a bibliotecas das melhores universidades do mundo. Tenho acesso aos melhores comentários do mundo. Somos uma geração tão privilegiada que temos acesso a uma ferramenta de estudo bíblico, o Logos. Vocês não têm noção do que é isso, meus irmãos. A gente vai com o mouse em cima do versículo bíblico, da palavra, e abre todos os comentários referentes àquela palavra. Se é grego, se é hebraico. Todo o ponto de vista teológico, como que os pais da igreja entenderam aquela passagem, como os reformadores entenderam aquela passagem, como os teólogos modernos compreenderam aquela passagem. É informação em tempo real e que não acaba mais. Nós nunca tivemos tanta informação, não somente na questão teológica, mas também nas áreas do conhecimento humano. E qual é a consequência disso? Qual é a consequência disso? Nós nunca vivemos num contexto com tão pouca sabedoria. E é isso que temos aprendido aqui, domingo após domingo. E a oração do salmista é clara nesse sentido. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Existe tanto conhecimento à nossa disposição e temos buscado e acessado eles de maneira intensa para tudo em nossas vidas. Mas a palavra do salmista para nós nesta manhã é: temos acessado a palavra de Deus? Quando estamos em dúvida, quando estamos em dificuldade, quando precisamos buscar respostas para as demandas do nosso coração e da nossa vida, onde temos buscado isso? Um aspecto marcante da vida cristã genuína é sua confiança nas promessas do Senhor. Uma questão nevrálgica que é essa. Será que nós temos confiança nas promessas do Senhor? Será que nós dependemos totalmente delas? É a capacidade, meus irmãos, portanto, de se manter fiel às promessas do Senhor, à palavra do Senhor, mesmo diante das situações mais difíceis. Mesmo diante das situações mais difíceis. Essa confiança nas promessas do Senhor se manifesta como? Se manifesta em obediência aos mandamentos do Senhor. Temos aprendido isso domingo após domingo. Domingo após domingo. A confiança nas promessas de Deus guia as nossas ações. Nós não negociamos os princípios, os valores do reino de Deus. Nós não negociamos. Calvino, comentando esta passagem que lemos, nos traz o seguinte comentário. Como o salmista deseja não simplesmente ter os seus passos dirigidos, mas tê-los dirigidos à palavra de Deus. Não somente ter os seus passos dirigidos, mas ter os seus passos dirigidos à palavra de Deus. Podemos aprender que ele não corria em busca de revelações secretas e não tinha a palavra de Deus por nulidade, como fazem muitos fanáticos, mas conectava a doutrina externa com a graça interna do Espírito Santo. As doutrinas externas conectadas à graça interna do Espírito Santo. Calvino continua: nisto consiste a plenitude dos fiéis. Qual é essa plenitude? Deus, o próprio Deus, grava em seus corações o que exibe como certo por meio da sua palavra. Quem grava nos nossos corações a palavra de Deus é o Espírito Santo. Ele que grava em nossos corações. E Calvino afirma que isso implica nas nossas ações, porque é o Espírito Santo, o próprio Deus, que garante isso.
É por isso que nós temos uma vida orientada pela palavra de Deus. O Espírito Santo nos conduz à palavra, grava essa realidade em nossos corações, e isso resulta em ações práticas. Dessa afirmação de Calvino, que dependemos de Deus para gravar a palavra dele em nossos corações, destacamos o segundo princípio: uma vida orientada pela palavra de Deus, uma vida marcada pela presença de Deus. Uma vida marcada pela presença de Deus. Versículo 132 que lemos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome. Aos que amam o teu nome. E lembro de Jeremias 31:3, uma passagem tão rica das Escrituras. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Consequências disso, meus irmãos, de uma vida marcada pela presença do Senhor. No tempo da aflição, é essa a situação do salmista. E essa é a situação que muitos dos nossos irmãos vivem hoje. Necessitamos da ação consoladora do Espírito Santo enchendo-nos da palavra de Deus. No tempo da aflição, necessitamos da ação consoladora do Espírito Santo enchendo-nos da palavra de Deus. Enchendo-nos da palavra de Deus. Aonde buscamos respostas para o tempo da aflição, aonde encontramos consolo no tempo da aflição, aonde encontramos uma luz para orientar os nossos caminhos no tempo da dificuldade. No secreto dos nossos quartos, na presença de Deus, buscando a sabedoria de Deus, sendo consolados pelo Espírito Santo e sendo guiados à palavra de Deus. Mais uma vez, vale-me da sabedoria de João Calvino, comentando o texto. Em vão a palavra de Deus ressoará em nossos ouvidos, em vão, se o Espírito de Deus não penetrar eficazmente em nosso coração. Em vão a palavra de Deus ressoará em nossos corações, se o Espírito de Deus não penetrar eficazmente em nosso coração. O salmista confessa que não lhe traria nenhum proveito ler ou ouvir a lei de Deus, se sua vida não fosse regulada pela influência interna do Espírito Santo. Nós carecemos desta ação do Espírito Santo orientando as nossas vidas, dando-nos a capacidade de compreendermos a palavra de Deus, para que assim, Calvino conclui, fôssemos capacitados a andar na justiça que a lei do Senhor prescreve. Nós precisamos sim conhecer a lei do Senhor que é perfeita e traz refrigério à nossa alma. Mas nós precisamos orar e buscar e viver na presença de Deus para que o Espírito Santo mesmo nos conduza, nos oriente, aplique a palavra de Deus em nossas vidas. O segundo movimento da presença de Deus em nossas vidas é o amor de Deus por nós em Cristo Jesus. O amor de Deus por nós em Cristo Jesus é a maior prova da sua presença em nossas vidas. É a maior prova da presença de Deus em nossas vidas, é o amor de Cristo Jesus por nós. Somos o povo do Senhor. E temos que ter com muita convicção e fé essa declaração de que somos os que amam o Senhor. Nós somos aqueles que amam o Senhor. Somos o povo do Senhor, porque somos os que amam ao Senhor.
Me recordo do Salmo 74 e cito ele: mas regozijem-se e alegre-se em ti todos os que te buscam, os que amam o Senhor. Digam sempre, os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Qual é o nosso testemunho? Exercendo a nossa vocação de sermos luz para todos os povos. Regozijem-se e alegre-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre, os que amam a tua salvação, como é grande, como Deus é grande. Essa é a nossa declaração, a nossa confissão, a nossa profissão de fé. Somos o povo do Senhor, somos os que amam o Senhor. Portanto, o que nos define diante de Deus, o que define a cada um de nós, o que nos define diante de Deus e diante dos homens é o quê? É o fato de que nós somos amados pelo Senhor. É isso que nos define. O que define eu e define você é que somos amados pelo Senhor. Não, mas não é isso que fazemos. O que nos define, irmãos queridos? Quem nós somos? Quando alguém pergunta para você, o que você é? Qual é a sua resposta? Qual é a minha resposta? O que você é, Sebastião? Qual é a minha resposta? Qual é a resposta que o meu testemunho dá? Qual é a resposta que o testemunho de cada um de vocês dá? O que faz nós estufarmos o nosso peito, olharmos de frente para a vida? Temos orgulho. O que é? Reflitam, meus irmãos. Reflitam. Qual é a máxima da cultura dos nossos dias? Qual é o valor de uma pessoa? Qual é o valor? Qual é? É aquilo que ela tem, é aquilo que ela faz, é o poder que ela exerce. O valor que as pessoas nos dão é por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos, pelo poder que o nosso status exerce. O salmista diz que isso não tem valor nenhum. O apóstolo Paulo trouxe palavras amenas para isso. Ele considerou tudo isso o quê? Que nos define diante de Deus e diante dos homens. É o fato de que nós somos amados por Deus. Quem você é, meu irmão, minha irmã? Quem nós somos? Nós somos filhos e filhas amadas pelo Senhor. É isso que nos define. A presença do Senhor em nossas vidas. Em cada uma das nossas interações com a vida. Não precisamos ficar falando muitas vezes a forma como vivemos. A forma como vivemos. A cruz de Cristo é a prova incontestável do amor de Deus para conosco. A cruz do nosso Redentor é a prova incontestável do amor de Deus para conosco. E nada pode nos separar desse amor. A nossa carreira profissional, um dia, acabará. Um dia não seremos mais o fulano de tal da empresa tal, não seremos. Não seremos. Um dia não teremos mais o vigor e a beleza dos anos. Não teremos. Não teremos. Os recursos, com o tempo, vão indo embora. Não teremos mais tantas coisas. Mas existe algo que nós teremos eternamente. Eternamente. É o fato de que somos amados pelo Senhor. Duas consequências. Guiados pela palavra de Deus. A presença do Senhor em nossas vidas como marca indelével
da nossa fé e do nosso testemunho enquanto discípulos. A segunda parte da oração do salmista revela as suas lutas. Quais são as lutas do salmista? Quais são as nossas lutas? As lutas do salmista, meus irmãos, se dão em 3 frentes. As lutas do salmista contra o pecado. Não permitas que nenhum pecado me domine. Versículo 133b. Não permitas que nenhum pecado me domine. Diante do sofrimento, meus irmãos, das provações, somos tentados a nos desviar dos caminhos do Senhor. Somos tentados a nos desviar dos caminhos do Senhor. E aqui, um alerta em letras garrafais, negrito, caneta Bic escrita grossa. Diante do sofrimento, somos tentados a nos desviar dos caminhos do Senhor e a ouvir os conselhos do nosso coração. A ouvir os conselhos do nosso coração. Não é bonitinho, irmãos? Olhem para mim agora, um momento assim meigo do presbítero. Não é bonitinho? Fala assim, siga o seu coração. Olhe só. Fale aquilo que está no seu coração, né? Daí a gente imagina um coraçãozinho vermelho, bonitinho, bem desenhado, né? Daquela série que tinha muitos anos atrás, uma galáxia muito distante, Amar é, 2 pontos, seguir o seu coraçãozinho. Quanto problema nisso, né? O salmista se vale dessa sabedoria do senso comum? Ele quer ouvir o seu coraçãozinho, reverendo? Ele quer? Não. Ele quer orientar a sua vida pela palavra de Deus. Ele quer que o Espírito Santo haja de maneira interna no seu coração, diante das suas lutas contra o pecado. Ele quer ser guiado por Deus. Cuidado, meus irmãos queridos. Amar é, ser fiel a Deus é, não siga os conselhos do seu coraçãozinho. A virtude do salmista está em reconhecer. A virtude do salmista está em reconhecer a sua fragilidade e clamar pela presença do Senhor em sua vida. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo, versículo 135. Ele não segue os desejos do seu coração, ele busca a palavra de Deus, mas ele compreende a sua fragilidade. Irmãos queridos, nós também somos assim. Nós somos frágeis. Nossa estrutura é frágil. Nós não somos tudo isso que nós imaginamos. Não somos. A virtude do salmista está em reconhecer a sua fragilidade e buscar a presença de Deus em sua vida. O reconhecimento de que somos frágeis e carentes nos leva, ou deveria nos levar, à presença do Senhor. As lutas internas do salmista contra o pecado que tenazmente nos assedia, conforme Hebreus capítulo 12. Uma segunda luta que o salmista trava, as lutas do salmista contra os homens. Resgata-me da opressão dos homens, versículo 134. Olha para dentro do coração, para dentro da sua alma, as lutas, o pecado. Que, como leão, ruge ao nosso redor, querendo nos tragar. Olhamos para fora e vemos a opressão dos homens maus. A vida cristã genuína, meus irmãos, é marcada, portanto, pela tensão entre o reino de Deus e o mundo. Uma tensão.
Os valores do antirreino, portanto, são opostos aos mandamentos do Senhor. A cultura em que nós estamos vivendo, ela é oposta, os valores opostos aos mandamentos do Senhor. E a consequência disso são as lutas que os discípulos enfrentam por orientar suas vidas pela ética da palavra de Deus. São lutas que nós enfrentamos. Se nós não enfrentamos essas lutas diariamente, irmãos queridos, é porque nós estamos fazendo parcerias erradas. Não estamos vivendo os valores do Evangelho, mas os valores do mundo que nos cerca. A marca de uma vida cristã genuína são as lutas que nós temos diariamente. Falávamos isso na nossa EBD hoje, o 6º mandamento, não matarás. Não matarás. A forma proativa como os discípulos de Cristo caminham na direção da preservação da vida, do cuidado para com o próximo, contra o que se tem aí como certo. Lembro-me das palavras benditas do Senhor Jesus em Mateus 10:16. O Senhor nos enviando. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Eis que estou os enviando como ovelhas entre lobos. As intenções dos lobos, meus irmãos, para com as ovelhas são as melhores possíveis. As intenções do coraçãozinho puro de um lobo para com uma ovelha é da mais alta nobreza. Da mais alta nobreza. E tem uns lobos e umas lobas bonitas aí fora, e vocês sabem disso. A motivação do coração deles para conosco é a mais nobre possível. Nobrilíssimas, diria. Portanto, qual é a forma como nós devemos proceder, diz o Senhor Jesus? Portanto, sejam prudentes, como as serpentes e simples como as pombas. Essa é a realidade que o salmista enfrentava e produzia sofrimento agudo na sua alma, no seu ser. Atenção no segundo movimento. A virtude do salmista está em discernir, portanto, em compreender, em discernir o antagonismo entre a cosmovisão bíblica, da sabedoria bíblica e a cultura secular. Ele compreendia isso. Os homens eram maus, porque os seus padrões éticos eram maus. Os homens hoje são maus, porque os padrões éticos deles são maus, opostos ao do Evangelho. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 6,14, vai fazer a seguinte afirmação: não se ponham em julgo desigual com descrentes. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que tem em comum, meus irmãos? A justiça do reino de Deus que caminha na direção do amor, do cuidado, do altruísmo, da liberalidade, com a maldade dos nossos dias, com a maldade. O que tem em comum? Nós não podemos ser amigos do mundo, porque o mundo nos odeia. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Pergunta o apóstolo Paulo. Nós temos que ter esse discernimento, meus irmãos. Nós temos que ter esse discernimento. O salmista enfrenta as suas lutas interiores. Ele ora para um mundo que está posto no maligno, a cidade dos homens. E compreende as lutas que ele tem que enfrentar. Então,
lutas internas, lutas externas, e ele precisa encontrar refúgio em algum lugar. Não é assim? É fogo cruzado. Mas o que ele enfrenta? Terceira luta. As lutas do salmista contra a infidelidade do povo de Israel. Olha a forma que ele expressa isso. Versículo 136. Rios de lágrima correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Rios de lágrima correm dos meus olhos. Olho para o pecado do meu coração, me sinto fragilizado. Olho para o meu entorno, para a sociedade que eu vivo, luta, perseguição, tensão. Eu preciso de um lugar de refrigério, eu preciso de um oásis, eu preciso de um descanso para a minha alma. Ele se volta para o povo da aliança, para aqueles que são do Senhor, que carregam consigo o nome do Senhor, aqueles que foram chamados para ser luz para todos os povos, aqueles que foram chamados para anunciar que o conhecimento da glória de Deus se enchesse do mundo como as águas cobrem o mar. E o que ele encontra? A infidelidade desse povo. A reação mais intensa do salmista é contra a infidelidade do povo de Deus. Diante do sofrimento, ele busca refúgio também nos seus irmãos. E o que ele encontra? Um povo distante de Deus, da sua palavra. O choro do salmista é a resposta sincera dele diante desta triste realidade. O povo da aliança que carregava o nome de Deus, vivendo em desobediência aos mandamentos do Senhor. Quando olhamos para as nossas igrejas hoje, para as nossas comunidades, o que nós vemos? Quando olhamos para o povo da aliança, a igreja bendita do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro, o que nós olhamos, o que nós percebemos? Fica para a reflexão dos irmãos. E essa, meus irmãos, foi a mesma reação que o Senhor Jesus teve ao contemplar Jerusalém. Jesus chora quando ele vê a morte, o sofrimento da morte de Lázaro. Mas Jesus chora quando ele contempla Jerusalém. Quando Jesus se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre elas, conforme a narrativa de Lucas 19, 41. A cidade do grande rei, expressão visível da manifestação do amor de Deus para com o povo da aliança. E o que aquele lugar tinha se tornado? Jesus chora diante de uma religião morta. Jesus chora diante de uma religião, de uma espiritualidade vazia. Jesus chora diante de um povo que fez todas as alianças possíveis e imagináveis, menos infidelidade ao Senhor. Jesus chora diante disso. E rios de lágrimas correm dos olhos do salmista diante disso. Rios de lágrimas correm. Para a nossa reflexão, e a pergunta que eu faço é: qual tem sido a nossa reação diante da infidelidade do povo de Deus e de muitas igrejas? Muitas igrejas. Nosso pastor tem nos alertado domingo após domingo, essa espiritualidade coach, que é uma roupagem nova de uma teologia da prosperidade, que é uma roupagem nova das falsas promessas, dos falsos deuses da nossa cultura. Qual tem sido a nossa reação? Qual foi a reação do salmista? Rios de lágrimas correm dos meus olhos. A sua reação mais intensa foi diante da infidelidade do povo da aliança. Para a gente concluir, meus irmãos, quero mais uma vez me valer da sabedoria de João Calvino, quando ele faz a seguinte afirmação: a liberdade dos piedosos consiste unicamente nisto. A liberdade dos piedosos. Lembrando que piedade é ser parecido com o Senhor Jesus. O que é um homem e uma mulher piedosa? Piedosos? São pessoas parecidas com o nosso Senhor. Nada mais do que isso. Eles são governados pelo Espírito de Deus. Eles são governados pelo Espírito de Deus. E assim, impedidos de sucumbir à iniquidade. Impedidos de sucumbir à iniquidade.
embora assolados por conflitos profundos e dolorosos. Por mais que o sofrimento, por mais que as lutas venham sobre nós, nós não vamos sucumbir, nós não vamos fazer as escolhas erradas, nós não vamos nos esmorecer, porque quem garante isso é o Senhor Jesus, o Espírito Santo agindo em nós. Quando nós estamos sozinhos, meus irmãos? Quando nós estamos sozinhos? Nunca. Nunca. Porque o Senhor prometeu que Ele estaria conosco. Deus muito os abençoe, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.